A riqueza e o poder impulsionam todas as nações do mundo moderno, assim como nos tempos antigos. A era do avanço tecnológico nos permitiu medir as riquezas e até mesmo testemunhar os impérios e países mais abastados de hoje. Antigamente, capital do mais rico e poderoso Império Babilônico, era uma joia que brilhava mais em comparação com qualquer outra cidade daquela época. Mas você já se perguntou como era a cidade mais rica e mais influente do mundo nos tempos antigos? E como ela subiu ao poder quando a vida não era tão fácil como nesta era? E como a Babilônia, a cidade mais próspera e rica que dominou o mundo durante a maior parte do tempo, entre os séculos 19 e 6 a.C., eventualmente conheceu o seu desaparecimento, arruinada por Hammurabi, restaurada por Nabucodonosor e depois conquistada por Ciro. A cidade da Babilônia é considerada o coração da antiga Mesopotâmia, que foi amada e desprezada ao mesmo tempo por ser o palco central da aurora da história. O Império Babilônico frequentemente se refere a qualquer um dos impérios separados na área da Mesopotâmia na Antiguidade, da qual a Babilônia foi a capital. Os dois impérios dominaram a região entre os séculos 19 e 15 a.C. pela primeira vez, e depois os séculos 7 e 6 a.C. pela segunda vez. Construída ao longo das margens de ambos os lados do rio Eufrates, a antiga cidade tinha muitos aterros íngremes que foram construídos para conter as cheias sazonais no rio. Então, qual é exatamente a idade da cidade da Babilônia? De acordo com os registros, a mais antiga menção conhecida da Babilônia aparece em uma tábua de barro descoberta da região de Sargon e Akkad do Império Acádio. A tábua se refere à Babilônia como uma pequena cidade. O local hoje é Bagdá. O último registro conhecido da cidade data do século X d.C., no qual ela é chamada de Pequena Aldeia de Babel. A terra entre dois rios ou Mesopotâmia deu origem a muitas das primeiras grandes cidades do mundo e Babilônia foi provavelmente a mais louvável entre elas. A Babilônia era muito mais resistente do que muitas outras cidades que apareceram no mapa e desapareceram muito mais cedo do que era suposto. Os historiadores estão surpresos com quantas vezes a cidade conseguiu se erguer de suas próprias cinzas, mesmo com novos conquistadores invadindo e tomando conta da região. Muito não se sabe sobre a história inicial da Babilônia, mas de acordo com registros antigos, cerca de 4.000 anos atrás, ela funcionava como um centro administrativo na região. Mais tarde, em 1894 a.C., foi conquistada por Samuabum, um chefe de uma área que circunda a Síria moderna hoje. Ele transformou a Babilônia em um reino mesquinho. Os historiadores revelaram que a sorte da cidade mudou drasticamente em 1792 a.C., quando o sexto rei Hammurabi subiu ao trono. A Babilônia tornou-se a parte da pequena cidade-estado independente quando o primeiro Império Babilônico subiu ao poder durante o século XIX a.C., que agora é referido como o Velho Império Babilônico. O rei amorreu Hammurabi, que fundou este império de curta duração no século XVIII a.C., construiu a Babilônia em uma grande cidade, declarando-se seu rei. Durante sua região, Hammurabi expandiu a cidade-estado ao longo do Eufrates e anexou vários centros urbanos antigos como Ur, Uruk, Izim e Larsa. Governante do poderoso império, ele foi reverenciado como um deus e estabeleceu novas regras para seu povo. O Código de Hammurabi, que data de 1754 a.C. e consiste em 282 leis. Ele é esculpido em um pedaço de basalto de 4 toneladas e está agora em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Este código contém muitas punições severas por infringir as leis, incluindo a remoção da língua, mãos, seios, olhos ou ouvidos daquele que infringiu a lei. A partir de então, o sul da Mesopotâmia ficou conhecido como Babilônia e a magnífica cidade destronou Nippur como a cidade sagrada da região. Logo depois, sob o filho de Hammurabi, Sansu-Iluna, o império murchou lentamente e a Babilônia passou longos períodos sendo governada pelos conquistadores assírios, Cassite e Elamita. A cidade foi destruída pelos assírios que mais tarde a reconstruíram e acabou se tornando a capital do Império Neo-Babilônico de curta duração. Este foi um estado neo-assírio, sucessor que existiu entre 609 e 539. Os infames jardins enforcados da Babilônia foram classificados como uma das 7 maravilhas do mundo também, e foram construídos durante esta era. Este feito notável de engenharia, com uma série ascendente de jardins em camadas contendo uma coleção vibrante de árvores, arbustos e videiras, se assemelhava a uma enorme montanha verde feita de tijolos de lama. De acordo com uma lenda, os jardins pendurados foram construídos ao lado do grande palácio chamado A Maravilha da Humanidade pelo rei Nabucodonosor II. Ele sentia falta das colinas verdes e dos vales de sua terra natal. Após a queda do Império Neobabilônico, a Babilônia foi conquistada pelos impérios Aquemenida, Seleucida
Parthian, Roman e Sassanide, respectivamente. Historiadores e arqueólogos estimam que a Babilônia foi a maior cidade do mundo entre 1770 a 1670 a.C. e, novamente, entre 612 a 320 a.C. Foi provavelmente a primeira cidade na história conhecida a alcançar uma população acima de 200 mil habitantes. De acordo com estimativas, a extensão máxima de sua área varia de 890 a 900 hectares ou 2.200 acres. O nome da cidade deriva da palavra nativa Babilin, que significa Porta do Deus. Mas em 1955, I.J. Gaib argumentou que o nome original da cidade era Babila, e seu significado ou origem eram desconhecidos. Os restos da cidade estão localizados no atual Hilá, governador de Babil, Iraque, quase 85 quilômetros ao sul de Bagdá. Estes restos incluem um grande relato de edifícios de tijolos de lama quebrados e um monte de escombros. O local na Babilônia também consiste de uma série de montes que cobrem uma área de quase 2 por 1 quilômetro, orientada de norte a sul ao longo do Eufrates. Naquela época, o rio bifurcou a cidade, mas com o tempo seu curso mudou e agora a maior parte dos restos dessa parte oeste da magnífica cidade do passado está inundada. Pequenas porções da cidade ao oeste do rio também ainda estão de pé. Até agora, apenas uma pequena porção da cidade histórica foi escavada. Os restos conhecidos atualmente incluem Kars, o palácio ou castelo que também é a localização do Zigurat, neobabilônico Etemenaki, e Ama Ib Ali, ou local Esagila, um templo de Marduk, que também continha os santuários de Ea e Nabu, além daquele Homera, um monte avermelhado ao lado oeste, com a maioria dos restos mortais helenísticos e Babil. Um monte de quase 22 metros de altura, sentado na extremidade norte do local, segurando um palácio construído por Nabucodonosor, que também foram escavados. Mas antes da moderna escavação na Mesopotâmia, a aparência da Babilônia era em sua maioria um mistério. Os artistas westerns especularam que era um híbrido entre o Antigo Egito, o grego clássico e a cultura otomana contemporânea. Era considerada uma das maiores cidades do mundo e com razão, pois há mais de 4.000 anos atrás, ela tinha ruas perfeitamente pavimentadas, várias portas que levavam à cidade murada e mais de 250 torres, a maioria delas com pelo menos 100 metros de altura. Este é o lugar onde a arte da escrita moderna e da matemática nasceu. Havia estradas e pontes levadiças para um transporte eficiente. A importância política aliada à sua localização favorável tornou a cidade um dos principais centros comerciais e administrativos do mundo. Mas essa riqueza e prestígio também fizeram dela um alvo para os conquistadores estrangeiros. Ao longo do Eufrates, especialmente no bairro de Esagila, havia cais para embarcações comerciais. As evidências textuais que sugerem que a Babilônia era um entreposto para o comércio com a Babilônia do Sul também apontam para a existência de armazéns. O rio foi atravessado por uma ponte, sobre tijolo forrado com teto de pedra, até a metade oeste da cidade. As ruas da Babilônia eram dispostas em uma grade com o eixo principal paralelo ao rio. De Esagila, em direção norte, passou a via processional pavimentada, cujas paredes estavam adornadas com leões esmaltados. Passando pelo portão de Ishtar, decorado com touros esmaltados e dragões, leva à casa Akitu, um pequeno templo nos arredores da cidade que, segundo consta, foi visitado anualmente por Marduk, no Festival de Ano Novo. Além das muralhas da cidade no leste, uma muralha externa de construção tripla encontrou o Eufrates ao sul e ao norte da cidade. Entre as defesas interna e externa, havia terra irrigada com uma rede de canais. A cidade tem permanecido uma parte vital da cultura judaico-cristã por muitos séculos. Os livros do Antigo Testamento falam sobre o exílio dos judeus na Babilônia após o saque de Jerusalém, por cujas águas eles se sentaram e choraram. Fora da tradição bíblica, a cidade também atraiu os escritores gregos e romanos que acrescentaram ao vasto estoque das lendas sobre a antiga capital. Muitos contos populares falam sobre as estruturas hipnotizantes da cidade da Babilônia, como a Torre de Babel. De acordo com a linha do tempo estabelecida pelos historiadores, a Babilônia foi governada pelos amoritas entre o século 19 e 16 a.C., após o que os hititas conquistaram a cidade. Entre os séculos 16 e 11 a.C., os cassitas dominaram a cidade, mas mais tarde ela caiu nas mãos dos caldeus e arameus, que lutaram para manter o seu controle. Entre os séculos 11 e 7 a.C., o domínio assírio foi terminado pelos caldeus que floresceram sob Nabucodonosor II. O período entre os séculos 7 e 6 a.C. é considerado a Era Dourada da Babilônia, onde a cidade prosperou até ser terminada pelo rei persa Ciro, o Grande, em 539 a.C.
Depois disso, os macedônios, seleucidas e sassanianos controlaram a Babilônia até a chegada dos muçulmanos. Não é de admirar que as escavações realizadas por Robert Koldewey, um arqueólogo alemão, tenham estabelecido que a cidade tinha sido construída e reconstruída várias vezes. Os especialistas agora opinam que seria melhor ver a cidade não como uma Babilônia, mas como várias Babilônias, que são produto das tradições construídas ao longo de milhares de anos por seus governantes em constante mudança. Os próprios babilônios estavam bem cientes da importância de sua civilização. Durante a Era Dourada de Nabucodonosor, que usou a riqueza que havia acumulado de outras terras para reconstruir e reglorificar a Babilônia, foi ele quem fortaleceu completamente as defesas da cidade, cavando um fosso e construindo novas muralhas da cidade. Embelezar a cidade também era o seu objetivo, por isso o caminho processional foi pavimentado com calcário. Templos foram renovados e reconstruídos e o magnífico portão de Ishtar também foi erguido durante seus anos de governo. O portão foi feito de tijolos de cobalto azul esmaltado e apresenta uma inscrição atribuída a Nabucodonosor que diz: "Eu coloquei touros selvagens e dragões ferozes nos portões, e assim os adornei com um esplendor luxuoso para que as pessoas pudessem olhar para eles maravilhados." Para os babilônios, a cidade deles era nada menos que um paraíso. Era o centro do mundo e um símbolo de harmonia cósmica que surgiu quando o deus supremo Marduk derrotou as forças do caos de acordo com suas crenças. A queda da Babilônia denota o fim do Império Neobabilônico, após o qual ela caiu nas mãos do Império Aquemênida em 539 a.C. Isto marcou o fim da Era Dourada da cidade e nos próximos séculos as condições só deterioraram até que ela foi completamente abandonada. Nabonidos, o filho de uma sacerdotisa assíria, Adagupi, derrubou o jovem rei Labashi-Marduk em 556 a.C. Por muitos anos, Nabonidos confiou seu filho príncipe corregente Belsazar para governar. Ele era considerado um soldado capaz, mas um político pobre. Isto o tornou impopular com os súditos. O Império Aquemênida tinha crescido com força para o leste particularmente, mas seus dias de poder foram abreviados por Ciro, o Grande, que entrou na Babilônia após a Batalha de Opis e incorporou a Babilônia ao reino dos Aquemenitas persas como uma satrápia. Ciro jurou respeitar o povo e permitiu que os encarcerados retornassem à sua pátria. Isto melhorou a sua imagem, logo ele foi considerado o legítimo sucessor dos antigos reis da Babilônia. Ele realmente se tornou mais popular do que Nabonidos. Durante o período helenístico, o último rei aquemenita do Império Persa foi derrotado pelo antigo governante macedônio Alexandre o Grande na Batalha de Guagamela. E, sob o governo de Alexandre, a cidade floresceu como um centro de aprendizado e comércio. Mas após a sua morte em 323 a.C., seus generais, o Diadoque, dividiu o império entre si. Isso levou a décadas de luta e agitação na região. O tumulto constante levou a um esvaziamento virtual da cidade da Babilônia. Uma tábua de 275 a.C. declarou que os moradores foram transportados para Seleucia, onde um palácio e um templo de Esagila foram construídos. Esta deportação diminuiu a importância da Babilônia como cidade. Embora quase um século depois, sacrifícios ainda fossem realizados no antigo santuário da Babilônia. Há muito se especula que a fundação da Seleucia desviou a população para uma nova capital da Babilônia e que as ruínas da velha cidade se tornaram uma pedreira para os construtores do novo governo. Entretanto, as novas publicações que detalham o período helenístico afirmam que a vida urbana era praticamente a mesma até a era Parthian. Sobre os impérios Parthian e Sassanid, a Babilônia permaneceu uma província dos governos persa por 9 longos séculos, até depois de 650, e também foi brevemente capturada por Trajano em 116 d.C. para fazer parte da recém-conquistada província da Mesopotâmia. Seu sucessor, Hadrian, entretanto, renunciou às suas conquistas ao leste do rio Eufrates. Apesar de toda a instabilidade e agitação, a Babilônia manteve a sua própria cultura e seu próprio povo. Os residentes falavam de variações do aramaico e continuaram a chamar a sua terra natal de Babilônia. Em meados do século 7 d.C., a Mesopotâmia foi invadida pelo Império Muçulmano em constante expansão, que abriu as portas para um período de islamização da região. A Babilônia foi dissolvida como uma província sob seu domínio, e o aramaico e a Igreja do Oriente acabaram sendo marginalizados. Ibn Hafkal, um erudito árabe Qazwini, descreveram a Babilônia como uma pequena aldeia. Al-Qazwini também escreveu sobre o calabouço de Daniel, que foi visitado por cristãos e judeus durante as férias, enquanto o túmulo de Amram ibn Ali foi visitado pelos muçulmanos. Os escritos árabes medievais se referem à Babilônia como a fonte de tijolos que eram usados na cidade de Bagdá e Basra. De análise histórica, é bastante claro que após a morte de Alexandre, a Babilônia caiu em ruína e acabou sendo esquecida e abandonada.
Em muitos casos, os viajantes europeus não conseguiram localizar a cidade e confundiram Falujah com ela. Foi somente no século XVIII d.C. que os viajantes começaram a se reunir novamente na Babilônia. Em 1905, várias vilas estavam presentes na Babilônia, uma das quais era Quaresh, com cerca de 200 casas localizadas dentro dos limites das antigas muralhas do interior da cidade. Essa vila cresceu devido à crescente necessidade de trabalhadores durante as escavações da sociedade oriental alemã. Desde a criação do moderno Estado iraquiano, o local da Babilônia tem sido bem cultural. Ele foi oficialmente protegido e escavado pelo Reino do Iraque sob a administração britânica. Mais tarde, tornou-se o Reino Hashemita do Iraque. Em fevereiro de 1978, o governo Ba'athist do Iraque, sob Saddam Hussein, iniciou o projeto de restauração arqueológica da Babilônia, sob o qual eles reconstruíram as características desta antiga joia em cima de suas próprias ruínas. Após a invasão do Iraque em 2003, a área ao redor da Babilônia ficou sob o controle das tropas americanas que mais tarde a entregaram às forças polonesas em setembro de 2003. Em maio de 2009, o governo provincial de Babel reabriu o local para turistas e mais de 35 mil pessoas visitaram a cidade antiga em 2017. O local de Babel foi inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco em julho de 2019. O Conselho Estadual de Antiguidades e Patrimônio é o principal responsável pela conservação e proteção do sítio arqueológico. Eles são auxiliados pela Polícia de Antiguidades e Patrimônio e pelo Fundo dos Monumentos Mundiais.